A nossa história começa com um grupo de heróis indo até uma floresta sombria numa missão para libertar a própria Terra. Cada um deles carrega uma arma poderosa chamada Regalia, armas que dão a eles um poder muito além do que qualquer humano poderia ter. Então eles estavam super confiantes de que conseguiriam derrotar as feras das sombras que vivem ali. Mas assim que chegam na floresta, o motorista da carruagem é lançado longe por uma dessas feras, como se fosse nada. A galera não perde tempo e parte pra cima. O líder do grupo, Stefan, manda todo mundo se posicionar e partir direto para a Toca das Feras. Um dos guerreiros, que usa uma espécie de cutelo, começa a fatiar tudo que vê pela frente com sua técnica de redemoinho. Já o próprio Stefan corta a cabeça de uma cobra gigante com sua espada. Só que mesmo sem a cabeça, a cobra ainda tenta morder ele. Mas por sorte, a Alice aparece na hora certa e crava a espada no olho da cobra, finalizando o bicho de vez. Até aqui, o grupo tá se virando bem. Com os monstros mais fracos fora do caminho, eles seguem mais fundo na caverna em busca do Senhor das Feras do Sul. Quando chegam no centro da caverna, dão de cara com Clevates da Luz da Lua, e já dá pra saber que a coisa ficou séria quando o monstro chega com uma aura de fazer tremer o chão. Todo mundo sente a pressão vinda dele. Mas Stefan acredita que, com a força do trabalho em equipe e com suas regalias, eles conseguem vencer. Quer dizer, conseguem nada. Um segundo depois, Clevates espirra o sangue de Stefan na parede. Nesse ponto, você começa a se perguntar se ser herói vale mesmo a pena. Um dos tanques do grupo acha que pode fazer melhor e salta para atacar, mas é decapitado no ar. O pessoal começa a perceber que não tem chance numa luta direta, só que já é tarde demais para fugir ou mudar de plano. Clevates começa a eliminar um por um com ataques feitos das sombras deles. Todo mundo fica confuso, sem entender como ele ataca tão rápido. Mas a Alicia saca que os golpes estão vindo das sombras, então grita para todos pularem e se afastarem do chão. Graças ao raciocínio rápido dela, ela consegue desviar do ataque, só que os outros não têm a mesma sorte. Um dos heróis até tenta invocar um golem de terra cravando a lança no chão, mas o solo da caverna também está sob o controle de Clevates. Então várias lanças surgem do chão e cortam o cara todo. Outro guerreiro tenta avançar na força bruta, mas Clevates, enquanto luta, se pergunta como criaturas tão fracas quanto os humanos conseguiram chegar até a caverna dele. Depois disso, ele termina o trabalho, derrotando o resto dos heróis. Só sobra Alice, que está voando por aí, tentando não ser atingida. Ela finalmente consegue se aproximar do rosto de Clevates e acerta um golpe direto, mas mesmo o ataque mais forte dela mal arranha o monstro. Enquanto isso, Clevates continua refletindo. Ele realmente não entende a burrice dos humanos de invadir o território dele, sendo que ele nem se metia com o mundo humano fazia mais de 1000 anos. Mas já que eles começaram, agora ele vai ter que resolver a situação de forma definitiva. E começa com Alice. Arranca os braços e pernas dela e joga ela pra cair no abismo. Pouco depois, Clevates aparece no reino humano e agora ele tá com sangue nos olhos. Ele não queria guerra, só queria ser deixado em paz. Mas, como os humanos vieram até ele querendo tomar suas terras, agora ele quer conversar com o rei de Hyen, que foi quem mandou os heróis até lá. Os arqueiros do reino tentam barrar ele, mas as flechas não fazem nem cócegas. Mesmo assim, continuam atacando como se fosse mudar algo. Inicialmente, Clevates não queria machucar ninguém, mas já que estão atirando nele, ele vai eliminando todos no caminho até o castelo. Os guardas do castelo tentam usar catapultas e outras armas, mas nada funciona. Clevates atravessa as muralhas como se fossem papel. Lá dentro, um dos soldados corre para avisar o rei do ataque, mas o rei já ouviu todo o barulho e já sabe o que tá rolando. Ele entende que os heróis falharam porque as armas de Hyen ainda não são fortes o bastante. Ele sabe que Clevates veio para matar ele. Fugir agora não adianta, Clevates encontraria ele de qualquer jeito. Mesmo aceitando que talvez vá morrer, o rei decide que precisa selar a forja de Hyen para garantir que as chamas não se apaguem. Do lado de fora, Clevates continua se perguntando por que os humanos do reino são tão mais fracos que os heróis que foram até sua caverna. Acha que talvez os outros fossem treinados de forma especial. Mas aí, os guardas disparam balistas feitas de metal de Hyen, e Clevates percebe. O que fazia os heróis serem perigosos não era força, eram as armas que usavam. Ele lembra do golpe da Alice que, mesmo fraco, conseguiu deixar uma marca no chifre dele, e isso não devia ser possível, então ele decide investigar isso mais a fundo. Enquanto isso, nas profundezas do castelo, o rei chega até a forja de Hyen. De repente, as paredes ao redor dele começam a tremer. Aí o rei percebe que o Clevates deve estar por perto e corre para selar a forja. Poucos instantes depois, Clevates arranca o teto do castelo, e assim que vê o rei, já começa a cobrar explicações. O rei tenta manter a pose e diz que Clevates não tem o direito de falar com ele daquele jeito. Mas Clevates manda o rei medir as palavras, porque se ele quisesse, acabava com todos os humanos em um piscar de olhos, e não só o povo de Hyen, mas também os reinos vizinhos. Ele poderia ter matado o rei ali mesmo, mas sabe que mesmo fazendo isso, outro rei ia surgir e incomodar o território dele de novo. Então ele dá uma chance pro rei de Hyen se explicar, quer saber por que ele mandou os heróis para atacá-lo. Só que, em vez de responder, o rei praticamente cospe na cara dele, dizendo que uma besta como ele nunca entenderia a ambição humana, Clevates já ouviu o suficiente. Ele arranca a cabeça do rei e começa a pensar num plano para eliminar todos os humanos da face da Terra.
Mas enquanto tá saindo da cidade destruída, ele vê um bebê chorando. A mãe tinha sido esmagada pelos escombros. Clevatis não sente pena nenhuma, então segue andando. Só que aí a mãe do bebê, ainda viva, chama por ele e pede que salve o filho dela. Clevatis fica meio surpreso com um pedido tão direto e lembra a ela que foi ele quem destruiu tudo ali, que já decidiu acabar com os humanos. Então, por que salvaria um bebê humano? A mãe entende o ponto dele. Mas, mesmo que os adultos tenham feito por merecer a fúria de Clevatis, ela insiste que o bebê não tem culpa de nada. Clevatis acha perda de tempo discutir se o bebê é inocente ou não. Para ele, todos os humanos são iguais. Mas resolve ouvir. Pergunta se ela consegue provar que o bebê tem algum valor. Ela admite que não vai conseguir provar nada, principalmente porque sabe que vai morrer logo, mas jura que, se Clevatis concordar em salvar o bebê, um dia ele mesmo vai descobrir o valor daquela criança. A mãe morre pouco depois e Clevatis vai embora sem demonstrar emoção, só que algum tempo depois, ele volta para pegar o bebê, ou seja, o discurso da mãe mexeu com ele de algum jeito. Clevatis ainda não tem certeza se foi uma boa ideia, mas pensa que comparado à vida longa dele, o tempo de vida de uma criança humana passa num instante, então decide cuidar dela, por pura curiosidade. No mundo de Etia existem 5 raças humanoides. Primeiro, os Dan, conhecidos por serem numerosos e ótimos arquitetos. Depois, os Orgitas, mestres em caçar e na medicina. Os Sladen, povos aquáticos super habilidosos com natação e pesca. Os Benti, bárbaros fortes individualmente, mas que não conseguem cooperar nem para salvar a própria vida. E, por fim, o Reino de Haien, ou melhor, o extinto Reino de Haien, que foi destruído. Eles eram os mais antigos dos humanoides e dominavam a arte de forjar armas. Foi assim que criaram as lendárias lâminas de Haien. Existe muito mais mundo além de Etia, mas o continente é cercado por escuridão de todos os lados. É nessa escuridão que vivem as feras sombrias e seus 4 grandes senhores, um deles é Clevates. Voltando para a caverna de Clevates, ele leva o bebê com ele. Para garantir que nenhum monstro ali ia tentar devorar a criança, ele espanta todos. Depois se deita ao lado do bebê para descansar. Mas aí começa a pensar, e agora o que ele faz com a criança? Ele pode transferir um pouco da própria energia pro bebê, só para garantir que ele sobreviva por um tempo. Mas tem um problema, o bebê tá todo sujo de cocô. E Clevates não queria lidar com esse tipo de coisa, então pega a criança e joga num poço cheio de aranha sem pensar 2 vezes. O bebê começa a chorar na hora, e quem não choraria, né, tá cercado de aranhas, mas Clevates garante que ele tá seguro. As aranhas ali só comem cocô, então jogou o bebê lá pra dar uma limpadinha. Mas claro, isso não faz a situação parecer menos assustadora. Mesmo depois de tirar o bebê do poço, ele não para de chorar. Clevates já tá ficando irritado com tanto choro, mas como ele é um senhor das feras, não pode voltar atrás. Então decide seguir com isso até o fim. Só que para garantir que o bebê cresça bem, ele vai precisar de um humano para cuidar da criança. Aí ele vai até um monte de heróis mortos para ver se algum ainda pode servir para alguma coisa. Pouco tempo depois, Alice acorda. Ela tá olhando pro céu e se pergunta se morreu, mas quando vê Clevates, percebe que ainda tá na caverna dele. Instintivamente tenta pegar a espada, mas ele avisa que já jogou todas as armas e os corpos dos companheiros dela no abismo. Mesmo assim, ele achou que ela podia ser útil, então trouxe ela de volta à vida. No momento, Alicia tá praticamente um cadáver ambulante. Ela só consegue se mover por causa da energia sombria que Clevates colocou nela. Mas já deu de explicação por agora. Clevates vira pra Alicia e manda ela ser útil e arrumar um pouco de leite pra ele. Ela demora um pouco pra entender o que ele acabou de pedir, mas ele não tá brincando. E também não é um pedido, ele realmente precisa daquele leite, então usa seus poderes para forçar Alice a obedecer. Depois de vários minutos tentando, Clevates finalmente percebe que isso não tá dando certo. Alice explica que obviamente não funcionaria, já que ela nunca teve um bebê na vida, e pergunta por que, afinal, alguém como ele iria querer manter um bebê vivo. Clevates não tem a menor intenção de explicar os motivos dele, mas, já que Alice não pode dar leite, ele decide que ela vai ter que ser útil de outro jeito. O bebê não vai morrer enquanto Clevates continuar passando energia para ele, mas vai ficar com fome o tempo todo. Então ele pergunta se existe outro jeito de conseguir leite. Alicia não pode desobedecer às ordens dele, então responde que o melhor jeito seria contratar uma ama de leite, uma mulher que esteja amamentando. Mas, para isso, eles teriam que ir até uma cidade humana. E, do jeito que ele é agora, só de aparecer ia causar pânico geral, então Clevates decide assumir uma forma humana para se misturar. Ele não tem muita referência, então escolhe assumir a aparência da mãe do bebê e diz que agora vai se chamar Clem, e que o nome do bebê é Luna. Clem diz pra Alicia mostrar o caminho até a vila mais próxima. Mas antes, eles precisam parar pra ela lavar a manta da bebê. Enquanto lava o pano, Alicia percebe que ele tem o brasão real de Haien. Enquanto isso, no que sobrou do reino de Haien, a notícia da destruição se espalhou. Um batedor foi enviado para avaliar os danos. Ele não acredita que uma única besta sombria conseguiu causar tanta destruição. E é por isso mesmo que ele já achava uma loucura atacar um dos senhores das feras. Para piorar, o dia do ataque foi justamente o dia em que a princesa herdeira ia fugir do reino com o filho. De volta ao rio, Alicia confronta Clem e pergunta se ele sabia que Luna era da família real quando pegou o bebê. Clem diz que não faz ideia do que ela tá falando.
Aí ela mostra que a manta da bebê tem o símbolo real de Hyen, algo que só os membros da família real podem usar. Agora que ele pensa nisso, Clem lembra que pegou Luna nos escombros do castelo. Então faz sentido que a bebê seja da realeza, mas isso não muda nada nos planos dele. Alice pergunta o que ele quis dizer com escombros do castelo. E Clem responde direto. Ele mesmo destruiu Hyen e matou o rei na noite anterior. Alicia fica em choque com a confirmação de que Hyen foi mesmo destruído. Mas Clem só lembra a ela que foram eles que o atacaram primeiro. Para ele, não é nada demais. Mas Alicia insiste que é sim, porque se Clem destruiu mesmo o reino e Luna é a última da família real, então um monte de gente vai começar a caçar os dois. Clem pergunta por quê. Alice explica que só os membros da família real de Hyen sabem usar as técnicas especiais de forja que criaram as armas lendárias do reino. Só que, assim que fala isso, ela percebe que falou demais. Clem nem tinha pensado muito no que queria fazer com Luna até agora, mas se a bebê é tão importante assim, ele até cogita torná-la a nova rainha dos humanos. Assim, ele poderia controlar tudo por trás das cortinas e acabar com os humanos de vez se eles se metessem onde não devem. Mas por enquanto ainda precisam resolver o problema do leite. Então ele manda Alicia continuar andando. Alicia ainda não entende por que Clem se importa tanto com Luna, mas ela tem certeza de uma coisa: se alguma coisa acontecer com a bebê, Clem provavelmente vai acabar com todos os humanos do continente. Por isso, ela sente que precisa proteger Luna a qualquer custo. Bem, na hora que a Clem se distrai, um bandido aparece por trás e acerta ela antes que consiga reagir, fazendo com que ela desmaie na hora. Algumas horas depois, a Alice recobra a consciência e percebe que está acorrentada dentro de uma carroça em movimento. O Clem, aliviado por ver que ela acordou, explica com calma que os dois foram capturados há algumas horas. Apesar disso, ele não parece muito preocupado no momento, porque a Luna ainda está dormindo. A Alice, por outro lado, está bem preocupada. Ela não entende como os bandidos conseguiram pegar o Clem tão fácil. Pergunta se ele fica fraco como um humano comum nessa forma, mas o Clem explica que não. Ele ainda tem todos os seus poderes. A questão é que é a primeira vez que ele assume uma forma humana e não sabia o quanto o crânio humano era frágil. Aí ele tenta tranquilizar a Alice dizendo que, agora que entendeu as limitações do corpo humano, ninguém vai pegar ele de surpresa de novo. Isso deixa ela mais aliviada, mas então se pergunta por que ele ainda não os libertou. O Clem diz que tá fingindo ser um humano comum até conseguir colocar a Luna no trono como rainha. Ele prefere esconder sua verdadeira identidade por enquanto. Além disso, um dos motivos dele estar ali é observar o comportamento dos humanos, e ele tá especialmente curioso para ver de perto o lado mais sombrio da humanidade. Mesmo com essa explicação, ele ainda parece meio confuso com o que tá acontecendo, então se vira para Alice esperando uma resposta. Ela conta que foram pegos por bandidos, o pior tipo de gente. Pelo que dá para entender da situação, esses caras pretendem vender todos os prisioneiros para um comerciante de escravo. Clem quer saber quão fortes esses bandidos são, e a Alice explica que em termos de força física, eles não são lá essas coisas. Mas o problema é que eles não têm escrúpulos e usam truques sujos, o que os torna difíceis de lidar. Mesmo assim, ela garante que a maioria dos humanos não é como eles, então ele não deve julgar todos por causa de alguns. Quando chegam no acampamento dos bandidos, mandam todos os prisioneiros descer da carroça. Um dos homens que não quer virar escravo de jeito nenhum tenta fugir, mas como está com os pulsos e pernas presos, não consegue ir muito longe. Os bandidos percebem a tentativa de fuga e um deles joga uma faca que acerta em cheio as costas do homem, matando ele na hora. Aí avisam, na frente de todo mundo, que quem tentar escapar ou desobedecer vai ter o mesmo fim. O medo toma conta dos outros prisioneiros e ninguém tem coragem de fazer nada. O Clem, por outro lado, fica fascinado com o que tá vendo. Quando ele e Alice estão prestes a seguir adiante, um bandido aparece e manda Alice acompanhá-lo. O Clem deixa que levem ela, curioso para ver onde isso vai dar. Logo depois, uma mulher grita com ele por não estar trabalhando. Como os bandidos agora acham que ele é um escravo, ele resolve obedecer e vai até ela. Só que quando ela vê que ele tá segurando um bebê, começa a chamar uma mulher chamada Neu. A Neu é uma escrava sobrecarregada que trabalha numa taverna, sempre fazendo as tarefas mais pesadas. Quando a Carme, a mulher que gritou, chama por ela, a Neu tropeça e cai. A Carme briga com ela por ter deixado os lençóis caírem no chão, e a Neu se desculpa rapidamente. Mesmo assim, a Carme manda que ela cuide do bebê. E no instante em que a Neu vê a Luna, ela abre um sorriso enorme porque adora bebês. Enquanto isso, a Alice é levada para a sala do chefe dos bandidos, o Vró. Mas ele já começa brigando com os outros por não o chamarem de chefe. Os outros acham que ele tá brincando, mas o Vroco insiste que tá falando sério. Diz que, se não o reconhecerem como líder, ele vai soltar a mascote dele. Aí, a Alice fica em choque ao descobrir que o Vroco tem um troll, uma criatura sombria super perigosa do oeste, e mais impressionada ainda por saber que ele conseguiu domesticar o bicho como se fosse um animal de estimação. Nesse momento, o Vroco mostra a bolsa de cristais que a Alice tinha quando foi capturada. Ele diz que aqueles cristais só existem na Montanha Luna, uma região dominada pelo Clevates, um dos 4 grandes senhores das bestas sombrias.
Isso significa que não tem como uma pessoa comum ter conseguido aqueles cristais ou até mesmo ter chegado perto daquele lugar. Vroco comenta que o reino de Raiden tinha mandado um grupo de heróis para lutar contra Clevates, mas pelos relatos, todos foram derrotados. Ele também lembra que entre eles tinha uma mulher parecida com Alicia, e fala de como o Clevates destruiu Raiden depois da derrota dos heróis, causando uma tragédia enorme para o povo de lá. Porém, para o grupo de bandidos Ravens, essa virada nos acontecimentos foi a melhor coisa que podia ter acontecido. Aí o Vroco puxa uma espada vermelha, deixando a Alicia chocada. Ela não acredita que alguém como ele esteja usando uma espada feita de managidrita. Ele se gaba dizendo que esse metal raro dá um poder enorme para quem empunha uma espada feita com ele. Mas logo admite que, na verdade, nunca sentiu esse poder, porque a espada que ele tem é falsa. Vroco explica que só membros da família real conseguem forjar espadas mágicas de verdade. E conta que o grupo dele sobrevive basicamente de 2 negócios: tráfico de escravos e falsificação de espadas mágicas. Diz que a maioria das pessoas nem consegue notar a diferença entre uma verdadeira e uma falsa. Ele também comenta sobre os boatos de que toda a família real foi destruída por Clevates, e se isso for verdade, o valor das espadas mágicas legítimas vai subir muito. Ele afirma que as 13 espadas reais feitas pelo próprio rei, antes de morrer, valeriam uma fortuna. Embora muita gente ache que elas foram perdidas durante a batalha contra Clevates, Vroco está certo de que agora que tem Alicia em mãos, vai conseguir localizar essas espadas e vendê-las por muito dinheiro. Ordena que obriguem ela a guiar o grupo pela montanha em busca dessas relíquias. E depois disso, diz que podem fazer o que quiserem com ela. Enquanto isso, Clem continua trabalhando como serviçal na taverna. A Neu tá ocupada dando comida pra Luna, então ele aproveita para ficar quieto e evitar confusão, até que um dos bandidos aparece gritando com a Neu, mandando ela trazer mais cerveja. Ela deixa a Luna de lado e vai atender. Mesmo obedecendo, o bandido dá um chute nas costas dela. Em seguida, outro bandido manda o Clem buscar carne. Ele obedece na hora, serve a carne e não fala nada. Os bandidos ficam impressionados com o quanto ele é obediente, achando que vai ser um ótimo escravo. Mas a Carme continua desconfiada. Tem algo nele que incomoda. O chifre na cabeça dele faz ela pensar que ele pode ter sangue de Ordit, mas a pele dele é muito clara para isso. E o jeito como ele olha não parece com o de uma pessoa comum. Enquanto isso, a Neu volta com a cerveja, quietinha, mas um dos bandidos faz ela tropeçar de propósito. Ela se desequilibra e derrama tudo no chão. Os bandidos a culpam na hora e usam isso como desculpa para arrastar ela para fora e bater nela. Eles se divertem com o sofrimento dela e depois de espancá-la sem dó, simplesmente vão embora como se nada tivesse acontecido, voltando para a rotina como se fosse normal. Nesse momento, as sombras do clã envolvem os corpos dos bandidos e apagam todos sem deixar vestígio. Depois ele vai até a Neu e pede ajuda, a Luna tá com fome e precisa de leite. Confusa, Neu concorda em alimentá-la. Enquanto a Luna se alimenta, o Clem aproveita para perguntar sobre a vida da Neu, quer saber quem ela é e por que está envolvida com aqueles bandidos. A Neu começa a contar a história dela. Diz que nasceu num acampamento de escravos e nunca conheceu o pai, mas lembra bem da mãe. A vida delas nunca foi fácil, e pelo que ela lembra, os bandidos abusavam da mãe o tempo todo. Mesmo assim, a mãe suportava tudo para proteger a filha. Só que quando a Neu tinha uns 11 anos, a mãe dela desapareceu de repente. Ela não sabe se a mãe morreu ou se conseguiu escapar de alguma forma. Mas depois que a mãe dela desapareceu, os bandidos começaram a descontar tudo nela, torturando só por diversão. Por causa dos abusos, ela perdeu a maioria dos dentes e só consegue ouvir de um lado. A situação só melhorou um pouco quando a Carmen passou a protegê-la. A partir daí, os bandidos pararam de incluí-la nas brincadeiras cruéis. Hoje em dia, ela até tem uma função: produzir leite para alimentar os bebês que estão passando fome. Clem acha a história da Neu bem interessante, mas lembra do que Alicia contou antes, que uma mulher só consegue produzir leite se tiver tido um filho, então ele pergunta onde está o bebê da Neu. O rosto dela muda na hora e ela responde baixinho que não tem nenhum bebê, o filho dela nasceu morto. Quando a Carmen deu a notícia, ela ficou tão desesperada que só queria morrer. Mas na manhã seguinte, ao acordar, ela viu um bebê qualquer se alimentando dela. Percebeu que se não ajudasse, ele ia morrer de fome, então deixou que ele mamasse o quanto quisesse. Depois disso, começaram a trazer outros bebês para ela cuidar, e assim acabou virando a ama de leite do vilarejo. Mesmo com tudo que passou, ela decidiu fazer o melhor que pode para garantir que os bebês que dependem dela estejam bem cuidados e felizes. Clem ouviu tudo o que precisava e agradece a Neu por ter contado. Aí ele convida ela para ir com ele e diz que gostaria que ela fosse a ama da Luna. Apesar de normalmente não confiar em humanos, ele sente que a Neu é diferente e confia nela. Neu fica tocada com o convite. Diz que aquilo significa muito para ela, mas que não acredita que Clem consiga sair dali. Afinal, ele é escravo, assim como ela. Então recusa o convite de forma gentil. Enquanto isso, os outros bandidos estão levando a Alicia até uma ponte. Quando ela percebe que estão indo para uma mina alagada, um medo enorme toma conta dela.
Lá no fundo da mina, ela vê um homem se aproximando do cais com um gancho na mão. Os bandidos começam a rir alto, sabendo exatamente o que vai acontecer. Mesmo sendo claramente uma armadilha, o homem decide continuar, porque os bandidos prometeram libertar ele e recuperasse o tesouro do fundo do lago. Ele se joga na água e começa a nadar. Alicia grita, tentando avisar que a mina está cheia de monstros. Segundos depois, os monstros pulam e agarram o homem, despedaçando ele na frente da esposa. Alicia fica horrorizada com o que acabou de ver, mas os bandidos acham tudo engraçado, se divertindo com a cena brutal. Essas criaturas da água são chamadas de arvenses e surgiram pela primeira vez durante a grande enchente de 300 anos atrás. Agora vivem presas nas profundezas dessas minas. Nem o maior herói da época, Korgoar, conseguiu vencê-las, e isso foi quando ainda havia chão firme para lutar. Agora que tudo tá lagado, vencer os arvenses é praticamente impossível. A espada que esse herói usava se chamava Rompe-Cascadas. Alicia imagina que esse seja o tesouro que os bandidos mandaram o homem buscar, mas mesmo prometendo liberdade, eles nunca tiveram intenção de deixá-lo vivo. Mesmo que ele voltasse com vida, ainda assim o matariam. Alicia os amaldiçoa, chamando de escória. Mas os bandidos lembram que ela está toda amarrada, com as mãos e os pés presos, em cima de uma ponte suspensa, sem chance nenhuma de reagir ou insultar ninguém. E ainda piora, outros bandidos estão esperando a vez para torturá-la durante a noite. Um deles, o Feto, está especialmente animado para ouvir ela gritar. Sem muitas opções, Alicia decide que vai usar a maldição de Clevates, mesmo não querendo recorrer a isso. Com um movimento rápido, ela desloca o ombro, gira os braços por cima da cabeça e acerta a cabeça do feto com as correntes, obrigando ele a cortar a corda da ponte com o próprio punhal. A queda leva os dois para o fundo da mina. No momento em que batem no chão, morrem. Quando os bandidos veem o corpo da Alicia lá embaixo, eles entram em pânico total. Precisavam dela viva para mostrar o caminho para as 3 relíquias perdidas. Enquanto isso, no fundo da caverna, Alicia acorda, mantida viva só por causa da maldição de mortalidade que Clevates jogou nela. A maldição não deixa ela morrer, mas também não cura os ferimentos. Toda quebrada e sangrando, ela tá completamente paralisada. Cada osso do corpo tá em pedaços, e com tanto sangue perdido, escapar sozinha é impossível. Pior ainda, se os bandidos descobrirem que ela tá viva, o perigo só aumenta. Ela tenta se mexer, mas o sangue que sai do corpo começa a flutuar no ar. E de repente, Clevates aparece na frente dela. Alice fica chocada de ver ele tão pequeno, mas ele explica que tá usando a magia do sangue dela para se manifestar. Esse mesmo sangue mágico é o que mantém o corpo imortal dela vivo. Se ela perder todo o sangue, morre de vez. Mas Clevates garante que, enquanto ela for útil para ele, vai repor o sangue no corpo dela. Quando isso acontecer, ela vai acabar se recuperando dos ferimentos. Alice fica aliviada, mas logo percebe que Clevates ainda não começou a curá-la. Curiosa, ela pergunta por que tá demorando. Ele diz que vai curar, mas primeiro tem uma coisa para perguntar. Conta que achou alguém perfeito para ser a Ama de Lua, mas mesmo sendo um demônio, viu que a Nell era tratada muito mal por essas pessoas. Então ofereceu uma chance dela ir embora e ter uma vida melhor cuidando da Luna, só que Nell recusou na hora. Clevates pergunta para Alice se ela tem ideia de por que Nell recusaria uma proposta tão boa. Na visão da Alice, provavelmente é porque Nell vê ele como um escravista que não cumpre promessas. Bandos como esses bandidos não deixam ninguém sair assim fácil, e quem consegue fugir geralmente acaba sendo caçado. Criada nesse ambiente, Nell deve achar que liberdade de verdade é algo fora de alcance. Clevates pergunta se tem como resolver isso, e Alice acha que a solução mais simples seria acabar com todos os bandidos do acampamento. Se não sobrar ninguém para perseguir Nell, ela provavelmente aceitaria a oferta. Alice ainda diz que com o poder que Clevates tem, não seria nada para ele acabar com o grupo sozinho, mas Clevates recusa, dizendo que não pode arriscar. Se souberem que ele saiu da montanha, outros podem aproveitar para invadir o território dele. Ele quer que Alice resolva isso, dizendo que seria natural uma heroína como ela acabar com um grupo de bandidos. Alice começa a protestar, mas Clevates corta e manda ela fazer logo, enchendo o corpo dela de sangue para curar tudo. Os bandidos descem até as profundezas da mina atrás do corpo da Alice, mas quando encontram, ficam apavorados ao ver o corpo dela se contorcendo de jeitos bizarros. Enquanto cada osso quebrado se junta e a carne se reconstrói, Alice sente uma dor insuportável, mas quando a transformação acaba, tá completamente curada. Os bandidos não entendem como ela sobreviveu a uma queda daquelas, mas ainda querem forçar ela a levá-los para as relíquias. Sabem que ela é uma heroína, então ficam espertos, achando que ter mais gente vai ser suficiente para vencê-la. Mas um dos bandidos, ansioso, parte para cima e enfia uma faca no ombro dela. Alice agarra o braço dele, soca a cara do cara, pega a espada e arranca o tapa-olho. Ela odeia ter que apelar para violência, mas esses bandidos não têm mais salvação, não deixam outra opção além de acabar com eles.
Enquanto Alice cuida dos bandidos, a única missão de Clevatis agora é encontrar a Nell e fazer ela acreditar que fugir daquele lugar é possível. Enquanto isso, Nell volta pra taverna onde Carmen tá esperando, toda preocupada. Carmen não aguenta ver Nell sendo maltratada e espancada o tempo todo, mas não tem como parar os bandidos. Nell agradece a gentileza da Carmen, mas ainda tem muito a fazer. Carmen pede pra ela começar lavando os pratos. Aí nota que Nell tá estranhamente animada, apesar dos ferimentos, e pergunta se aconteceu alguma coisa. Nell hesita em dizer que é algo bom, mas admite que deu uma levantada no ânimo. Ela pergunta pra Carmen sobre o mundo lá fora, o que surpreende, porque Nell nunca tinha mostrado curiosidade por isso. Carmen estranha e pergunta por que ela quer saber. Nell explica que, diferente da Carmen, que foi levada pro acampamento, ela nasceu lá e nunca viu o mundo lá fora, então acha que Carmen deve saber alguma coisa sobre isso. Carmen admite que conhece o mundo lá fora, mas não tem muitas lembranças boas dele. Como a maioria das mulheres trazidas pra cá, ela perdeu o lar e nunca teve um de verdade. Então, não é algo que elas falem muito. Aí perguntam pra Nell por que ela tá de repente tão interessada nisso. Nell responde que alguém perguntou se ela queria dar o fora. Carmen dá um tapa forte nela por ousar falar uma coisa dessas, ainda mais com os bandidos por aí. Os bandidos veem elas como escravas descartáveis, úteis só até deixarem de ser. Por isso, as mulheres sempre precisaram se unir e se proteger. Se Nell quer sobreviver aqui, não pode ficar falando esse tipo de coisa. Nesse momento, Vroco entra. Tendo ouvido tudo, Carmen fica super nervosa, sem saber o que ele poderia fazer. Ela pergunta por que ele tá ali, já que quase nunca aparece na taverna. Mas Vroco só diz que ouviu falar de um bebê e quis ver com os próprios olhos. Carmen vira pra Nell e pede pra ela contar pro Vroco onde tá o bebê. Nell diz que a última vez que viu Luna foi nos estábulos. Vroco fala que vai checar sozinho, mas antes de sair, manda Nell ir com ele. O tom de voz dele deixa claro pra Carmen que isso não é boa coisa. Ela tenta interferir, mas não tem nenhum poder ali, então não pode fazer nada. Enquanto isso, Nell não faz ideia do que tá vindo. Depois que Vroco leva Nell, Carmen bate na mesa, furiosa, porque Nell era a única que cuidava dos bebês. Mas Vroco claramente não tá nem aí pra isso. Carmen tenta se convencer de que não havia nada que ela pudesse fazer e que Nell procurou isso ao falar de fugir na frente do Vroco, mas no fundo se sente péssima pelo que vai acontecer com ela. Nesse momento, Clem aparece com Luna no colo, surpreendendo Carmen porque ela não ouviu ele entrar. Ela acha que ele só veio para alimentar Luna. Com o coração pesado, conta que Nell foi embora e provavelmente não volta. Carmen não gosta, mas é assim que as coisas funcionam ali. Clem não entende o que ela quer dizer, então exige uma explicação. Basta um olhar nos olhos de Clem pra Carmen ver que ele tá muito sério sobre garantir que Nell fique bem. Enquanto isso, Vroco leva Nell por uma escadaria velha e escura. Apesar de ter vivido a vida toda nesse acampamento, ela nunca tinha visto esse lugar. Vroco explica que ali era parte de uma mina enorme de minerais mágicos, e que esses minerais têm um monte de usos. Por exemplo, a lamparina que ele está segurando funciona misturando minerais mágicos triturados com óleo de inseto para criar uma chama. Aí ele conta que antes de virar bandido, passou muito tempo estudando como usar esses minerais, especialmente como eles reagem quando misturados com diferentes líquidos para criar efeitos únicos. De repente, Nell tropeça num crânio no chão e pensa que isso não tá cheirando nada bem. Vroco apaga a luz e Nell entra em pânico porque tá tudo escuro, ela não vê nada. Implora pra Vroco acender a luz de novo, e ele acende, mas quando Nell consegue enxergar, fica horrorizada ao ver o monstro de estimação do Vroco bem atrás dela. Uma parte importante das pesquisas do Vroco era criar misturas especiais para controlar demônios, como a mascote dele, Beth. Essa habilidade foi o que deixou ele tomar o controle do acampamento, mas como líder, ele não pode mostrar compaixão com alguém como Nell depois que ela falou abertamente de fugir. Por isso, decidiu que Beth vai executá-la. Quando Nell entende o que tá rolando, entra em desespero. Tenta fugir correndo, mas Vroco ordena rapidinho que Beth coma ela. Beth vai atrás na hora, enquanto Nell tropeça tentando escapar. A mente dela volta para a oferta do Clem e ela se arrepende profundamente de não ter aceitado, pensando se tudo poderia ter sido diferente. Aí ela vê Clem no outro lado do túnel, segurando Luna. O último pensamento que passa pela cabeça dela é o quanto sente por não poder mais cuidar de Luna. Nesse instante, Beth engole Nell inteira e ela se vai. Luna tá chorando com a cena horrível, mas Clem fala calmamente que é assim que o mundo funciona. Monstros precisam se alimentar, e não dá pra culpar eles por seguirem a natureza. Se tem alguém pra culpar, é ele mesmo por não ter chegado a tempo de salvar Nell. Clem tá frustrado por perder alguém tão valiosa quanto ela, mas agora não tem mais o que fazer. Então, Clem vira atenção pro Vroco, intrigado por um troll orgulhoso do bosque ocidental se curvar pra alguém como ele.
Vroco, por sua vez, acha que Clem deve estar completamente louco por ficar jogando ofensas num momento desses, ele não faz ideia de como Clem conseguiu aparecer ali. Mas no final, Vroco acha que isso não importa mesmo. Manda Beth comer Clem também, mas pra surpresa dele, ela não se mexe. Confuso, ele olha pra entender o que tá rolando e fica chocado ao ver que Beth tá morrendo de medo. Nunca viu ela tão apavorada antes. E o mais estranho é que ela nem se atreve a chegar perto de Clem, tá tão assustada que, por reflexo, vomita Nell. Só que Nell tá toda encharcada de ácido estomacal, perdeu um braço e uma perna, e tá em péssimas condições. Mesmo mutilada, ainda tá viva. Aí Clem usa suas habilidades pra neutralizar o ácido. Depois coloca Luna com cuidado do lado de Nell pra dar um conforto nos últimos momentos dela. Aí Clem usa uma das sombras dele pra levar Luna e Nell embora enquanto Vroco não tá olhando. Quando Vroco olha de novo pra Clem, fica louco ao ver que as duas sumiram. Acha que Clem usou algum tipo de magia, mas Clem nem sabe o que é magia. Vroco tá convencido que Clem só finge não entender, porque magia é a única explicação pra tudo que ele fez. Resumindo, magia é usar pedras mágicas e certos ingredientes pra criar efeitos sobrenaturais. Por exemplo, a droga que Vroco guarda no casaco foi feita com arcanaita, umas ervas e larvas de uma mosca parasita. Basicamente deixa qualquer um que não seja ele um completo idiota. Depois de usar essa substância na Beth, ela ficou totalmente obediente. Vroco joga a droga no fogo, soltando uma nuvem de vapor vermelho. Quando Beth inala, perde o controle, fica num frenesi de raiva e se joga contra Clem. O corpo de Clem é arremessado como se fosse nada, sem conseguir se defender direito porque não consegue acessar boa parte do poder dele na forma humana. Enquanto voa pelo ar, só consegue pensar em como tá furioso com Alicia por nunca ter explicado nada sobre magia. Enquanto isso, Alicia tá no meio da batalha com os bandidos, já derrubou uma dúzia deles, mas ainda tem um monte, e a espada que ela pegou de um bandido já quebrou. Se ela quer acabar com todos, vai precisar de uma arma mais forte. Com isso em mente, corre direto pra caverna. Ainda tem uns 50 bandidos, e mesmo com o corpo imortal, o cansaço ainda é um problema. Se ela ficar sem energia antes de acabar com todos, tá ferrada. Alicia finalmente chega na água, mas encontra monstros esperando na superfície, prontos pra devorá-la. Então, em vez de se jogar, sobe no andaime, planejando atrair os bandidos atrás dela. Quando o número suficiente a segue, corta as cordas de suporte, fazendo a maioria cair na água. Com tantos corpos na água, os monstros ficam loucos, despedaçando os bandidos um a um num frenesi sangrento. Enquanto isso, Alicia consegue passar despercebida e se esconde dentro de um barril. Como não precisa se preocupar com afogamento, só se deixa afundar até o fundo do lago, onde a espada lendária tá esperando por ela. A Alicia finalmente chega até o fundo do lago. Mesmo que ela não vá morrer sufocada, o corpo ainda precisa de oxigênio para funcionar, então se mover lá embaixo é bem difícil. Ela nota um brilho vermelho fraco ao longe, então usa toda a força que tem para nadar até lá. Quando finalmente chega perto, vê a espada, mas bem na hora que vai pegar, um olho gigante se abre do lado dela e algo começa a emergir. A correnteza começa a arrastá-la, e ela percebe que aquilo não é o fundo do lago, é a cabeça de uma criatura sombria gigante que estava adormecida lá embaixo, e agora que acordou, está tentando devorá-la. A Alicia chega a ficar presa nos dentes do monstro, mas no meio do caos consegue pegar a espada. Com isso, ela se liberta. Ela está ferida, quase sem forças por causa da falta de oxigênio, mas com a regalia em mãos, acha que consegue sair dali com vida. A habilidade da espada funciona muito bem debaixo d'água, então quando a Alicia a balança, ela é impulsionada com força e usa isso para nadar direto até a superfície. Quando consegue emergir, respira fundo, aliviada. Só que o monstro seguiu ela até lá e começa a atacar tudo que vê pela frente. A Alicia consegue escapar por enquanto, mas sabe que não tem como derrotar uma criatura dessa sozinha. Ela fica pensando no que fazer, até que percebe uma coisa. Ela está num acampamento de bandidos, e sinceramente não se importa com eles. Não é problema dela lidar com aquilo. Quando está prestes a ir embora, alguns dos bandidos sobreviventes imploram por ajuda. Mas Alicia mal acredita que eles acham que ela vai salvá-los depois de tudo que fizeram. Se pudesse, até dançaria nas covas deles, mas do jeito que a criatura está devorando todos, nem vai sobrar corpo para enterrar. O monstro termina de devorar o último dos bandidos. Felizmente, por ser uma criatura aquática, ele não tem interesse em sair dali. Então Alicia pode simplesmente ignorá-lo agora que está segura. A maioria dos bandidos morreu, e com esse monstro acordado, nenhum outro vai querer continuar nesse lugar. O acampamento acabou. Nesse momento, Alicia ouve a voz do Clem na cabeça dela. E mesmo sem ter visto o que aconteceu, ele sente que ela completou a missão, então parabeniza pelo bom trabalho. Mas diz que está com um probleminha e precisa da ajuda dela. A Alicia fica chocada ao saber que o Clem, aquela besta poderosa, está em apuros. Mas ele diz que é porque as circunstâncias saíram do controle. Parte disso é porque ele está em forma humana, mas também porque foi afetado por algo chamado magia. E está irritado com a Alicia por não ter avisado ele sobre isso antes. Então, ordena
ordena que ela vá até ele o mais rápido possível. Enquanto isso, o Vroco está correndo pela vida, porque depois de usar a névoa mágica para fazer a Beth atacar o clã, ele invocou umas estacas das sombras e matou a Beth com um único golpe. O Vroco acha que aquilo deve ser algum tipo de magia, mas nunca viu nada parecido, então está morrendo de medo. Enquanto foge, ele tropeça no corpo quase sem vida da Neu e vê o Luna sentado ao lado dela. É aí que uma ideia maldosa começa a surgir na mente dele. De volta ao centro da caverna, Alicia finalmente chega, ofegante de tanto correr, e toda aquela fumaça não está ajudando em nada. O clã repara na espada que ela está carregando e pergunta o que é aquilo, mas a Alicia se fecha na defensiva e diz que ele não pode ficar com ela. Ela quase morreu para conseguir essa espada, e foi basicamente o que salvou a vida dela, então de jeito nenhum vai entregar. O clã não liga muito pra espada, então deixa quieto, até porque tem coisa mais importante pra se preocupar, como essa névoa vermelha. Ela não afeta animais ou humanos como Alicia, mas é super eficaz contra bestas sombrias. E mesmo o clã sendo muito mais forte que uma besta comum, essa névoa enfraqueceu os sentidos dele. Ele não consegue sentir cheiro de nada e os ouvidos estão zunindo. Tecnicamente, ele poderia voltar à forma de besta e dissipar toda a névoa com um sopro. Mas a caverna é apertada e ele está com medo de causar um desmoronamento, principalmente porque não sabe onde a Luna está agora. A Alicia se choca ao saber que o clã deixou a Luna sozinha lá embaixo. Ele responde que ela deve estar por perto ainda. Ele tinha mandado a Luna ficar ao lado da Neu, que está à beira da morte. Olhando agora, foi uma decisão bem burra, mas na hora parecia fazer sentido. Só que agora ele não consegue sentir nem ouvir mais nada da Luna por causa da névoa. Então pede pra Alicia fazer alguma coisa a respeito. A Alicia não faz ideia do que o clã espera que ela faça ali, porque mesmo sabendo que magia existe, pra ela é como uma língua que nunca aprendeu. Alguns humanos conseguem usar magia, outros não. É assim que funciona. Toda magia depende de pedras de arcanosita, e enquanto algumas pessoas conseguem extrair poder delas e criar vários efeitos, pra gente como Alicia, essas pedras são só umas rochas inúteis. O clã chama ela de inútil, mas como ela não consegue usar magia, o jeito vai ser procurar a Luna no meio da neblina. Só que tem uma chance real de que a Luna já esteja morta, então ele não tá criando expectativas. A Alicia pergunta o que o clã vai fazer se descobrir que ela tá mesmo morta. E ele responde que, sinceramente, não muda muito pra ele. Ele só perderia o pouco interesse que ainda tem pela humanidade. E Alicia sabe que se isso acontecer, ele acabaria com todos os humanos da face da Terra. Por isso, ela precisa garantir que vão encontrar a Luna viva. Ela começa a procurar por pistas e depois de dar uma olhada no lugar, vê um rastro de sangue no chão. Então pergunta pro clã se a Neu estava sangrando da última vez que ele a viu. Clã confirma, mas lembra que os ferimentos dela eram tão graves que ela nem devia estar conseguindo se mover. Isso significa que alguém arrastou ela para longe, mas não deve ter ido muito longe. Enquanto isso, a Neu está sendo arrastada pelo chão pelo Vroco, não porque ele precisa dela, mas porque ela se recusa a largar ele até ele soltar a Luna. Quando o Vroco encontrou a Luna, ele só se interessou por causa do sangue raro dele. Mas quando tentou se aproximar, a Luna sentiu que ele era perigoso e começou a chorar com tanta força que fez a lanterna de arcanosita do Vroco explodir. Isso só podia significar uma coisa: Luna tem um talento mágico fora do comum. Foi aí que o Vroco percebeu que a Luna provavelmente era da família real de Raiden. Agora ele tem vários planos pra Luna, mas tá difícil escapar porque a Neu não larga dele. Mesmo quase morta, ela sabe que deixar a Luna com o Vroco seria péssimo, então tá fazendo de tudo pra impedir isso. O Vroco já tá perdendo a paciência e tira uma faca, pronto pra cortar os pulsos da Neu e se soltar. Mas bem nessa hora, a Alice aparece e manda ele parar. O Vroco fica surpreso de ver ela ali, já que tinha mandado os outros bandidos prenderem ela. Mas esses caras já viraram comida dos monstros do lago. O clã vê a Neu no chão e entende que ela usou cada gota de força que tinha pra impedir o Vroco de fugir, então ele reconhece que tá devendo uma pra ela. O Vroco percebe que as chances de vencer numa luta contra os dois são bem pequenas, então ameaça cortar os dedos da Luna se eles se aproximarem. Isso faz a Alicia parar, mas o clã não entende o motivo, já que mesmo que o Vroco cortasse os dedos dela, ele podia curar com magia depois. Mas a Alicia sabe muito bem como o processo de cura dói, e não quer que a Luna passe por isso. Por isso, pede pro clã deixar ela resolver. Ela se aproxima e propõe um acordo, mostra a espada que tá segurando, e quando o Vroco vê o brasão no cabo, reconhece que é a regalha perdida no lago. A Alicia joga a espada na parede atrás do Vroco e diz que ele pode ficar com ela, contanto que solte a Luna sem machucá-la. Mas, sinceramente, talvez tivesse sido melhor jogar
jogar a espada direto na cabeça dele e acabar com tudo ali mesmo. A Alicia fala que ele vai precisar das duas mãos para arrancar a espada da parede, e que se ele soltar a Luna em segurança, ela não vai tentar impedi-lo de fugir. O Vroco pensa por um instante, depois começa a rir. Diz que um verdadeiro herói nunca entregaria a regalia tão fácil assim, então isso só confirma que a Luna é mesmo da família real. E se for assim, uma regalia não é suficiente, ele quer saber onde estão todas as 13 regalias perdidas. A Alicia hesita, porque seria um desastre se o Vroco conseguisse todas elas. Mas o Clegane diz para ela contar logo, porque a Luna é mais importante que qualquer espada. Então a Alicia cede e conta que todas estão no fundo de um desfiladeiro perto da caverna de Cleves. Mas avisa que ele não vai conseguir chegar lá tão fácil. O Vroco ri e diz que ela tá enganada. Mesmo sem saber lutar, ele ainda tem magia do lado dele. Aí ele tira um frasco de pó e joga no próprio corpo. Diz que esse pó permite usar magia de invisibilidade. Normalmente ele só ficaria meio transparente, mas com o talento mágico da Luna, se ela começar a chorar de novo, ele consegue ficar completamente invisível. E é exatamente o que acontece. A Alicia e o Clegane não conseguem mais ver ele. O Vroco acha que agora pode simplesmente ir embora sem que percebam, mas ele esqueceu de considerar que a Luna ainda estava chorando nos braços dele. Então, assim que a Alicia localiza a posição dele pelo som, ela aparece na frente do Vroco e o corta ao meio. O Clegane pega a Luna e tira o pó de invisibilidade dele. Com isso, basicamente já resolveram tudo por ali, mas a Neu ainda está em estado crítico. Ela mal está respirando, e foi graças ao esforço dela que conseguiram capturar o Vroco antes que ele fugisse com a Luna. Alicia então pergunta ao Clegane se ele pode salvá-la, mas ele sinceramente não sabe se vale a pena, já que teria que usar o Icard negro para curá-la. Só que ele já está usando esse Icard para manter a Alicia viva. Além disso, a Neu perdeu muitas partes do corpo e ele teria que reconstruir grande parte dos tecidos e ossos dela do zero. Vai dar bastante trabalho, mas a Neu usou tudo que tinha para proteger a Luna até o fim. Por isso, a Alicia implora pro Clegane salvar ela. Ele acaba aceitando, mas avisa que vai precisar matar a Alicia por alguns instantes para poder usar o Icard negro na Neu. Alicia diz que tudo bem, mas que morrer ainda dói pra caramba. Algumas horas depois, o Clegane finalmente termina de reconstruir o corpo da Neu. E ele fez um trabalho incrível, porque agora ela nem tá mais feia. Ele até corrigiu todos os danos que ela tinha sofrido por causa dos bandidos. Neu fica confusa, mas agradece ao Clegane, já que foi ele quem salvou a vida dela. Só que o Clegane diz que se ela quer agradecer a alguém, deveria agradecer a Alicia, porque foi ela quem o convenceu a reconstruir o corpo da Neu por ela. E agora que a Neu tá viva de novo, o Clegane faz a mesma proposta de antes, que ela vá com ele e se torne a ama de leite da Luna. Dessa vez, a Neu aceita com alegria. Agora, o grupo tinha uma nova aliada e reconstruída para a jornada. Na manhã seguinte, Clegane confisca a espada da Alicia, e ela fica arrasada, mas ele explica que andar com ela mostra chamaria atenção demais. Então ele vai guardar a espada na própria sombra até que ela seja necessária. Enquanto isso, Neu termina de empacotar várias coisas dos bandidos para que possam continuar a viagem, inclusive. Ela encontrou algumas roupas legais para o Luna vestir. Alicia pergunta se Neu está mesmo carregando toda aquela bagagem sozinha, já que parece muito pesada, mas Neu diz que na verdade está leve. Pensando bem, a Alicia se lembra que Neu perdeu boa parte do corpo quando quase morreu no dia anterior, então Clegane provavelmente substituiu aquelas partes por algo que a deixou mais forte, embora ela não tenha ideia do que exatamente ele fez. Neu se aproxima de Alicia e se oferece para carregar a espada por ela, já que quer ajudar, mas Alicia responde que não está mais com sua espada. Então Neu comenta que ouviu falar que Vroco guardava várias espadas legais na gaveta da mesa dele. Alicia se anima na hora e implora para Clegane deixá-la pegar ao menos uma espada comum. Clegane sabe que Alicia é praticamente inútil em combate sem uma espada, então permite. Ela corre até o escritório de Vrô e começa a vasculhar a mesa. Com Vroco e o resto dos bandidos mortos, todos os escravos já tinham fugido. Então, o lugar está bem vazio agora. Clegane pergunta a Neu se ela vai sentir falta do lugar, mas ela diz que só teve experiências ruins ali e está feliz por ir embora. Se pudesse, gostaria de ter se despedido de Carme antes de partir. Ao ouvir isso, Clegane percebe que talvez tenha cometido um erro antes. No entanto, antes que consiga dizer qualquer coisa, é subitamente atacado por cima. Enquanto isso, Alicia arromba a porta do escritório de Vrô e começa a procurar a mesa. Lá, ela encontra algum dinheiro, uma armadura de couro e uma espada razoável. Ela fica satisfeita e se prepara para voltar até Clegane. Mas de repente, Clegane é lançado pela parede e cai em cima da mesa. Ele comenta que ainda não se acostumou com o quanto esse corpo humano é frágil e vive sendo jogado pelos ares. Antes que possa explicar o que aconteceu, Gart entra pelo buraco na parede, e só de olhar, Alicia percebe que ele é forte. Ela saca a espada para lutar, mas Gart avança com um chute tão forte que a pressão do ar corta o rosto dela. Ele fica impressionado com a rapidez com que Alicia conseguiu desviar, mas acha que ela não vai aguentar muito tempo. Então começa a atacá-la com chute atrás de chute, até que ela perde o equilíbrio.
Gart recua e solta uma rajada de vento, jogando Alicia para fora, direto pelo telhado. Alicia cai no chão, mas consegue ficar de pé, e isso impressiona Gart de novo. Ele então propõe um acordo. Diz que só está interessado no Clem, então se ela largar a espada e for embora, ele não vai mais lutar com ela. Mas Alicia não acredita em nenhuma palavra dele, achando que ele deve ser um dos bandidos sobreviventes. Ela queria muito estar com a espada Stream Splitter agora, mas como não está, vai ter que usar uma das técnicas que aprendeu com Raiden. Ela esvazia a mente de pensamentos inúteis. Agora tudo o que importa é enfrentar Gart e seus movimentos ficam bem mais precisos. Alicia avança com um ataque rápido que pega Gart de surpresa. Mas no instante em que a espada está prestes a acertá-lo, Clem grita para ela parar. O corpo dela obedece instintivamente, mas ela ainda está tomada pela raiva. Então Clem precisa fazer ela voltar ao normal com um golpe que a desperta. Quando Alicia finalmente se acalma, Clem explica que tudo isso foi um grande mal-entendido, então não há razão para lutar contra Gart. Além disso, se ele não tivesse parado Alicia naquele momento, Gart teria destruído o corpo dela com um chute antes mesmo que conseguisse atacá-lo. Gart é uma pessoa razoável e pede que Clem explique o que ele quis dizer com "isso é um mal-entendido". Porque, por mais que tente entender, ele não consegue ignorar o fato de que Neu tem um cheiro muito forte de Troll do Oeste. E Gart tinha sido informado de que havia um Troll sendo controlado nesse acampamento antes de vir. Ele já viu as cavernas embaixo do acampamento e encontrou o corpo do Troll lá. Mas o corpo do Troll estava faltando várias partes, como se alguém tivesse removido elas de propósito. A teoria do Gart é que Clem é o líder do acampamento e matou o Troll só por diversão, o que está bem longe da verdade. Clem pede para Neu levar Luna e esperar perto do portão da frente, porque ele precisa conversar com Gart a sós. Quando elas saem, Clem diz para Alicia que Gart na verdade é uma fera sombria disfarçada. Alicia fica chocada ao ouvir isso, porque não fazia ideia de que existiam outras feras sombrias capazes de se transformar em humanos. Mas Clem explica que Gart está sob efeito de uma ilusão poderosa. Pelo que ele sabe, só existe uma criatura capaz de usar uma magia de ilusão tão forte assim, o Senhor das Feras Sombrias do Oeste, Zatier. E por sinal, Clem não se dá bem com Zatier, então prefere evitar encontrá-lo. Gart fica impressionado com o tanto que Clem conseguiu descobrir só num breve encontro, e pergunta quem ele realmente é. Clem não quer revelar sua verdadeira identidade, então mente dizendo que é um servo do Senhor das Feras Sombrias Clevatis. Gart acredita e desfaz a magia de ilusão, revelando que é um monstro-pássaro que serve a Zatier. Agora que revelou sua identidade, Gart pede que Clem mostre alguma prova de que também é uma fera sombria. Então Clem mostra uma das suas caudas de sombra para convencê-lo. Isso basta para Gart, que propõe uma trégua. Alicia, por outro lado, está surtando com tanta informação de uma vez. Primeiro, ela nem sabia que existiam outras feras que conseguiam se disfarçar de humanos e falar como eles. E se isso for verdade, qual foi o propósito da guerra contra Clevatis no passado? Clem percebe que Alicia está inquieta, então diz para ela não ficar tão paranoica. Não existem muitas feras sombrias que conseguem se disfarçar como humanos. E tirando Zatier, nenhuma outra se envolveria com humanos sem ter um motivo muito forte. Gart então quer saber por que Clem está andando por aí com uma humana. Clem explica que Alicia é uma humana que ele transformou em sua serva. Agora, ela é obrigada a obedecer a tudo que ele mandar. Ele está mantendo ela por perto para servir de guia enquanto aprende mais sobre o mundo dos humanos. O mesmo vale para Neu e Luna, mas ele não pretende contar mais nada além disso. Gart entende e diz que não vai fazer mais perguntas, mas deixa claro que se Clem atrapalhar a missão dele, vai ser forçado a matá-lo. Clem responde que ele pode tentar, mas não vai ser fácil. Já que Clem respondeu uma pergunta de Gart, agora é a vez dele perguntar algo. Clem diz que antes, Gart mencionou que Zatier está pensando em exterminar toda a humanidade, e isso parece estranho. Pelo que Clem se lembra, Zatier sempre gostou de observar os humanos. Os Orhitas do Oeste até veneram ela como uma deusa. Então, por que de repente ela decidiria eliminar todos? Gart concorda em explicar o que aconteceu. Ele conta que, 3 dias atrás, percebeu que algumas feras sombrias do Oeste haviam perdido seus filhos. E isso, por si só, já era estranho. Mas ele também encontrou um frasco suspeito por perto, o que o fez suspeitar que os humanos estavam envolvidos. Ele foi até Zatier e contou sobre o caso, além de outros 9 incidentes parecidos que encontrou. Zatier concordou que provavelmente os humanos estavam por trás disso, mas ficou surpresa. Afinal, ela sempre tratou os humanos muito bem. Ainda assim, ordenou que Gart investigasse. E se for verdade que humanos estão sequestrando as crianças das feras sombrias da floresta, então ela vai exterminar todos eles. Clem pensa um pouco e percebe que pode haver uma ligação entre os sequestros das feras sombrias e os bandidos. Na noite anterior, enquanto interrogava Carme, ela contou que todas as crianças nascidas naquele acampamento eram vendidas para um grupo misterioso de homens por causa de seus talentos. E era isso que Vrô planejava fazer com a Luna também. Clem acha que os sequestros de feras sombrias e a venda das crianças humanas devem estar conectados de algum jeito.
E lembra que Carme mencionou algo sobre talento, ele acredita que magia deve estar envolvida nisso. Quando Alicia ouve a palavra magia, seu rosto muda, então Clem pergunta se ela sabe de alguma coisa. Ela diz que magia ainda não é a área dela, mas sequestrar crianças por causa do talento mágico parece algo que os magos fariam. Os magos mudaram totalmente a forma como as guerras são travadas nos reinos humanos nos últimos anos. Hoje em dia, o resultado de uma batalha depende quase totalmente das habilidades dos magos de cada lado, já que um único mago pode eliminar dezenas, se não centenas, de soldados com um único feitiço. Claro, magos também podem ser derrotados por outros magos, então não são invencíveis. Mas ainda assim, eles são uma força impressionante. A primeira pessoa a introduzir magos nas guerras foi o General Drell, também conhecido como o Matador de Dragões. E ele é o mesmo homem que matou o pai de Alicia quando ela era pequena, por isso ela guarda rancor dele até hoje. Essa é uma história interessante, mas Clem não entende por que Alicia perdeu tempo indo atrás dele, Clevatis, em vez de ir atrás do homem que matou seu pai, já que Clevatis nunca fez nada contra os humanos antes de ser atacado. Mas Alicia responde que esse era o último desejo do pai dela. Então ela precisou deixar os sentimentos de lado e seguir com a missão de atravessar o território de Clevatis. Enquanto isso, em outra parte do Reino Humano, o exército do General Drell está marchando rumo ao sul. Ele tem 50.000 soldados à disposição porque pretende capturar as ruínas de Hyden e tomá-las para si. O que restou do exército de Hyden está tentando impedi-lo, mas eles têm no máximo 6.000 homens e quase nenhum mago disponível. Então não há como resistirem por muito tempo. Miquel pergunta se os reforços vão chegar logo, mas com o cenário atual levaria pelo menos 3 dias para qualquer reforço chegar, ou seja, eles estão por conta própria. No entanto, o comandante tem um plano para dar uma chance de luta ao grupo. Ele diz a Miquel que se conseguirem entrar na fortaleza de Highgate e trancá-la por dentro, talvez consigam manter a posição contra o exército de Drell, mesmo com tamanha diferença numérica. Mas isso exigiria a cooperação dos soldados que já estão dentro da fortaleza. E embora ele já tenha enviado uma carta explicando a situação, ainda não recebeu resposta. Então, ele imagina que a situação por lá também deve estar caótica. O comandante e Miquel ainda não conseguiram confirmar se os boatos sobre Clevatis ter destruído Hyden são verdadeiros ou não. Mas se Bolat enviou o General Drell para conquistar o local, ele precisa assumir que Hyden realmente caiu. Se fosse para chutar, diria que Drell está atrás da forja de Hyden, porque sem ela não dá para fabricar armas mágicas. Miquel concorda que seria ruim se o povo de Bolat conseguisse colocar as mãos nisso e começasse a fazer armas mágicas. Mas o problema é ainda mais sério do que isso. A Forja Real de Hyden é um dos itens mágicos mais antigos que existem. Então, se os Bolates, que são obcecados por magia, conseguirem obtê-la, ninguém sabe que tipo de segredos eles podem descobrir. Com esse tipo de poder, eles poderiam conquistar o continente inteiro. Por isso, o comandante diz que eles precisam ser impedidos a qualquer custo. Ao mesmo tempo, o General Drell se reúne com o mago mais poderoso de suas forças, Minark. E Minark informa que acabou de confirmar que Hyden foi mesmo destruída por Clevatis, e todos os membros da família real foram dados como mortos, com exceção do príncipe herdeiro de 6 meses. Ele é o único com sangue real ainda vivo, mas ninguém sabe onde ele está agora. Então Minark não pode confirmar se o bebê está vivo ou morto. Mas em outras notícias, ele recebeu uma informação recente de que bandidos encontraram um bebê que bate com a descrição do príncipe. Então Minark acha que vale a pena investigar. E Drell dá autoridade total a ele para fazer o que for necessário para encontrar esse bebê e trazê-lo até ele. Clem e os outros acabaram de chegar a uma cidade próxima. Enquanto esperam Alicia reunir algumas informações, Neo faz uma xícara de café para ele. Clem nunca tinha ouvido falar de café antes, então pergunta para Neo o que é isso, mas ela também não sabe muito bem. É só uma bebida cara que o Vroco pedia para ela preparar de vez em quando. Ela pegou alguns grãos de café quando saíram do acampamento, achando que talvez Clem fosse gostar. Clem decide dar uma chance à sopa de grãos misteriosa. Depois de deixar esfriar um pouco, ele toma um gole e acaba gostando bastante do sabor. Neo fica feliz que ele tenha gostado, mas há algo que ela queria perguntar há um tempo. Ela quer saber o que aconteceu com aquele homem estranho que atacou Clem no acampamento, já que ele simplesmente desapareceu de repente, o que parece meio suspeito. Depois que Gart soube sobre os magos e a magia por meio da Alicia, ele disse ao Clem que iria embora para reportar tudo ao mestre dele. Então eles não devem vê-lo de novo tão cedo, mas Clem garante a Neo que mesmo que encontrem ele de novo, ele não vai atacar, porque já não desconfia mais deles. Nesse momento, Alicia aparece correndo colina acima, trazendo mais notícias. Ela acabou de descobrir, através dos moradores da vila, que a situação em Hyden está um completo caos. O país vizinho, Bolat, rompeu a fronteira e invadiu. Agora, Hyden está tentando resistir, mas com o rei morto e a capital destruída, não tem chance de vitória. Aparentemente, o país de Ezin até tentou impedir o avanço de Bolat, mas não conseguiu fazer muita diferença no final.
Clem pergunta por que Ezin se importaria em ajudar Raiden, já que tecnicamente eles não estão envolvidos no conflito. Alicia explica que Ezin já está em guerra com Bolat há muito tempo, só que agora estão em desvantagem. Por isso não querem deixar Bolat colocar as mãos na forja de Raiden. Se isso acontecer, eles se tornariam imparáveis. Claro, mesmo que conseguissem a forja, eles não conseguiriam usá-la direito sem alguém com sangue real. O problema principal é que Raiden está muito enfraquecido, já que Clem matou o rei, e agora não tem feiticeiros para usar nas batalhas. Nesse ritmo, não vai demorar até Raiden ser completamente apagado do mapa. Isso soa bem grave, mas Clem ainda não vê por que deveria se importar. Tudo o que ele quer é fazer com que Luna se torne rei. Então, se Bolat tomar Raiden ou não, tanto faz para ele. Alicia discorda e diz que importa sim, porque se Raiden se tornar território de Bolat, Luna nunca poderá se tornar rei. Sob o domínio de Bolat, só cidadãos nascidos lá podem subir ao trono, e só de olhar pro Luna, já dá pra ver que ele é um Idemita puro. Ele seria tratado como um pária sob o governo de Bolat. Além disso, pessoas com sangue puro de Raiden são extremamente raras e muito cobiçadas, porque o sangue delas é essencial para refinar a visão de Arcana com eficiência. E com alguém como Drell liderando essa ofensiva, ninguém sabe até onde ele está disposto a ir. Drell foi quem matou o pai de Alicia, e não foi porque estavam em guerra nem nada. Na verdade, Drell e o pai dela eram amigos. Mas anos depois da aposentadoria do pai dela, Drell apareceu querendo desafiá-lo em um duelo até a morte, só pra provar que era um espadachim melhor, e como se isso já não fosse horrível o suficiente, depois de ferir mortalmente o pai de Alicia, ele olhou bem nos olhos dela, e ainda explodiu a casa deles, sem motivo algum. Alicia ficou furiosa. Ela ia pegar a espada do pai e atacar Drell, mas ele a impediu. Ele sabia que Drell a mataria sem hesitar se ela levantasse a espada. Nos últimos momentos de vida, ele implorou para que Alicia não fosse cega por vingança, porque isso só a levaria por um caminho de guerra sem volta. Em vez disso, ele queria que ela se tornasse uma heroína, alguém que salva vidas, e prometeu que sempre estaria observando ela. Depois de ter enfrentado pessoalmente a crueldade de Vrock, Alicia diz a Clem que a única forma de garantir o futuro de Luna é parar os soldados de Bolat e expulsá-los de Raiden. Clem entende que Alicia está certa, mas ainda se sente um pouco incomodado por ter que proteger um lugar que antes ele mesmo queria destruir. Alicia fica feliz que Clem esteja disposto a ajudar. Ela diz que vai se preparar para partir imediatamente, mas Clem pede que ela fique onde está. Se ele for intervir diretamente, não pode deixar que saibam que está fazendo isso a pedido dela. Ele vai precisar de um motivo para enfrentar Drell, e o fato de Drell estar sequestrando crianças de bestas sombrias para usar em seu exército de magos já é um bom motivo. Além disso, isso também dá a Clem uma desculpa para testar a força real desses magos. Então, ele está um pouco animado. Ele imagina que Alicia deve estar morrendo de vontade de se vingar do Drell pelo que ele fez ao pai dela. Mas o último desejo do pai dela foi bem claro. Ele queria que ela se tornasse uma heroína, não alguém movida por vingança. Alicia lembra da promessa que fez, mas depois de tudo o que aconteceu, ela mal consegue se ver como uma heroína. Ela se sente como um corpo vazio forçado a servi-lo. Mesmo que isso seja verdade, Clem pergunta o que ela acha que significa ser uma heroína. Mesmo que Alicia não se veja assim, Clem tem certeza de que a Neu a considera uma heroína, já que a vida dela melhorou muito graças a Alicia. Alicia percebe que ele tem razão, então ela concorda em ficar. Quando Clem se transforma, ele sai correndo pela floresta em direção ao exército de Bolat. Enquanto isso, o exército de Bolat acabou de atravessar a segunda fortaleza a caminho de Raiden, e Rhodes está começando a ficar realmente preocupado, porque se eles não forem detidos logo, não vai demorar até chegarem a Hitachi. Ele corre pela beirada do penhasco com Mikkel e diz que há um rio raso logo à frente. Se eles quiserem parar o exército de Bolat, ou pelo menos atrasá-los, essa é a melhor chance. Enquanto isso, Alicia leva Neu e Luna para dentro da cidade, e enquanto andam pela rua, escutam claramente alguém apanhando feio. A princípio, Alicia fica um pouco preocupada, mas logo percebe que é só um dos bandidos que conseguiu sobreviver aos ataques dela. Então ela não tem muito interesse em ajudar. As pessoas da cidade conhecem bem os bandidos e tudo o que eles fizeram. Então, assim que reconhecem que aquele homem é um deles, não há chance de deixarem ele escapar. Neu ainda fica um pouco assustada, porque aquele cara em específico costumava atormentar ela o tempo todo. Mas Alicia garante que ele não vai reconhecê-la, já que ela mudou muito desde então. No entanto, o bandido reconhece a Alicia. Assim que a vê, ele tenta desviar a atenção das pessoas gritando que ela é a heroína que soltou a criatura gigante do mar dentro da mina. As pessoas se viram para olhar, mas até perceberem o que está acontecendo, Alicia já tinha desaparecido. E mesmo que vissem, isso não mudaria o fato de que ele foi abandonado. No fim das contas, o povo da cidade acaba enforcando todos os bandidos que encontraram por ali. Mas eles estão bem preocupados com tudo o que anda acontecendo ultimamente. Primeiro foi o ataque do Clevitus, depois o exército de Bolat, e agora um monstro antigo parecido com um povo.
Daqui a pouco pode ser vespas radioativas ou vermes glaciais, mas não importa o que aconteça, todos juram proteger a cidade de qualquer ameaça. Enquanto isso, Alicia e Neo estão procurando um lugar para passar a noite, mas está um pouco difícil com a cidade inteira em alerta. Antes de entrarem na hospedaria, Alicia pede para Neo não chamá-la de heroína, porque ela prefere manter sua identidade em segredo por um tempo. Assim que Alicia abre a porta da frente, encontra dois brutamontes parados dos lados da entrada, e eles logo acusam Alicia de ser uma bandida. Alicia não sabe bem o que fazer nessa situação, mas felizmente a mãe dos dois aparece e manda eles pararem de incomodar os hóspedes. Phil tenta explicar que Alicia parece suspeita por usar um tapa-olho e carregar uma espada, mas com tudo o que vem acontecendo, andar com uma espada já virou algo comum. No entanto, não é todo dia que alguém aparece com um bebê de Raiden. Então, Kari pergunta a Alicia o que está acontecendo. Alicia diz que ela e Neo são guardas de uma pessoa muito importante e que a missão delas agora é proteger esse bebê a qualquer custo. Essa explicação convence Kari, e mesmo achando que tem mais nessa história, ela diz que não pretende se meter na vida dos clientes pagantes. Ela pergunta o que elas precisam e Alicia diz que quer um quarto para 2 pessoas, de preferência com uma cama confortável para o bebê. Kari informa que o quarto custa 2 moedas de prata por noite. Alicia paga por 2 noites e Kari entrega a chave do primeiro quarto à esquerda. Kari então manda os filhos ajudarem as hóspedes com as malas. Patty se aproxima da Neo e diz que vai carregar as bagagens. Neo diz que pode levar sozinha, mas Patty insiste, então ela entrega. E Patty se arrepende na hora, porque as malas são muito mais pesadas do que ele imaginava. Pete e Phil conseguem levar tudo até o quarto, e Alicia parece satisfeita com ele. Kari diz que se precisarem de algo é só procurá-la no andar de baixo. Quando ela sai, Neo sugere colocar o Luna na cama para ele descansar, mas sem que elas saibam, um dos insetos de Maynard já avistou Luna. E agora que ele sabe exatamente onde está o príncipe de sangue real, ele está enviando todo o exército de insetos para pegá-lo. Um pouco depois, Alicia está olhando pela janela, se perguntando se Clem já chegou ao campo de batalha. Mas então Neo chama sua atenção e mostra o primeiro dentinho de Luna. Poucos minutos depois, Kari bate a porta para avisar Alicia e Neo que a comida está pronta, mas então percebe que Luna ainda está dormindo. Então ela diz para Alicia que pode ir buscar a comida e levar para o quarto. A Alicia desce com Kari, que aponta para os pratos no fim da mesa. Alicia vai até lá pegar a comida, mas no caminho ela escuta os clientes do bar conversando. Eles estão dizendo que toda essa confusão é culpa dos heróis. Se eles não tivessem saído por aí desafiando um dos Senhores das Feras, então Clevetes nunca teria destruído Raiden, e os soldados de Bolat nunca teriam começado essa guerra. A opinião pública sobre os heróis está péssima agora, e as pessoas têm todo o direito de estarem irritadas, já que os tais heróis só acabaram piorando a vida de todo mundo no final. Alice está prestes a voltar para o quarto, mas de repente sente a presença de uma besta sombria, e no momento seguinte, algo voa pela janela do andar de baixo. O objeto cai bem ao lado de Pete, que acha que é só uma bola comum e vai pegar, mas Alicia grita para ele não tocar. Infelizmente, já é tarde demais. A bola começa a crescer e de repente joga Pete contra o teto, revelando que na verdade era uma centopeia gigante. Maynard então entra na estalagem e avisa a todos que isso não é um inseto qualquer, é um que veio da Floresta das Bestas Sombrias. Ou seja, está no mesmo nível de algumas das bestas sombrias mais poderosas que existem. Um dos homens nem espera Maynard terminar de falar. Ele veio ali só para se divertir, não para enfrentar um monstro centopeia. Então pula pela janela para fugir. Normalmente, essa teria sido uma excelente estratégia de sobrevivência, mas infelizmente, Maynard já tinha deixado centenas de monstros insetos acampados do lado de fora, então o homem acaba sendo devorado de qualquer forma. Maynard planejou tudo para garantir que ninguém conseguisse escapar da cidade até ele concluir sua missão. E só para garantir que todos entendam o que está acontecendo, ele se apresenta como o maior mago do exército de Drow. Todos ficam muito preocupados, pois não achavam que o exército de Drow atacaria a vila dessa forma. Mas Maynard diz que não está ali para dominar a vila, sua missão é apenas confirmar se o bebê de Raiden que está ali tem sangue real ou não. Alicia percebe que a situação é muito grave. E se Maynard já sabe que Luna está ali, então ela precisa agir rápido e levá-lo para longe o quanto antes. Porém, de repente, ela escuta um grito vindo do quarto, é Neo. Descobrimos então que Maynard já enviou uma maga subordinada, Neishifonite, para o quarto. Ela está prendendo Neo contra a parede usando a armação da cama. Neo não entende como Nai conseguiu entrar pela janela, já que elas estão no segundo andar. Então, Nai explica que simplesmente voou até ali usando seu machado. Seu poder permite atrair e repelir coisas feitas de ferro. Assim, ela segurou o cabo do machado, o arremessou para o alto e usou isso para se erguer no ar dessa forma. Ela mesma não entende muito bem como funciona, mas aparentemente existe uma enorme tartaruga fera sombria com uma carapaça de ferro, e qualquer arma de metal usada contra ela acaba ficando presa lá para sempre. Depois de explicar como seu poder funciona, Nai diz que precisa voltar ao trabalho. Ela tira um comprimido da bolsa e se aproxima de Luna.
Neo pergunta o que ela está fazendo, e Nai responde que está apenas dando à Luna um remédio para avaliar seu potencial mágico. Se o bebê puder usar magia, seus olhos mudarão de cor e ele ficará perfeitamente bem. Caso contrário, ele pode tossir sangue e morrer, é uma chance de 50%. Ao ouvir que Luna pode morrer, Neo grita e implora para Nai parar. Quando Alice escuta os gritos de Neo, corre até o quarto para ajudar, mas antes que consiga chegar lá, Maynard usa sua centopeia para arremessá-la contra a parede. Ele não sabe exatamente quem Alicia é, mas não pode deixar que ela atrapalhe o plano, então decide que vai matá-la. Enquanto isso, no quarto, Neo ainda luta para se soltar e poder ajudar Luna, mas Nai diz que ela está perdendo tempo. A força que Nai consegue gerar com as armações de cama é suficiente para parar um touro em disparada. Assim, com duas armações, Neo teria que ser mais forte que 2 touros para escapar, o que seria impossível com seus braços pequenos. No entanto, para surpresa de Nai, os braços pequenos de Neo conseguem, de alguma forma, mover as armações. Com um empurrão rápido, Neo derruba Nai, deixando-a inconsciente. Maynard ouve um estrondo vindo do quarto e se pergunta o que aconteceu. Mas quando tenta ordenar que o centopeia vá investigar, percebe que algo o está prendendo. Alicia sobreviveu ao ataque da criatura e amarrou suas antenas em um nó, deixando-a completamente desorientada. Agora que ele não consegue se mover direito, Alicia o chuta no chão e corre para o quarto, querendo verificar Neo e Luna. Maynard fica impressionado, já que nenhuma pessoa comum conseguiria lidar com uma fera mágica como aquela. E agora que conseguiu observá-la melhor, ele percebe quem Alicia realmente é. Alicia abre a porta do quarto pronta para lutar, mas se surpreende ao ver Nai desacordada no chão e Neo segurando Luna nos braços. Ela também percebe o enorme buraco na parede e pergunta a Neo se Nai foi quem fez aquilo. Neo explica que na verdade foi ela mesma. Não foi intencional, mas quando empurrou a armação da cama para se soltar, acabou acertando Nai e lançando-a contra a parede. Alicia não entende como algo assim é possível, mas não tem tempo para questionar, pois precisam sair dali imediatamente. Ela pega sua espada e diz a Lumina para ficar perto, pois vão pular pela janela. Assim que saltam, Alicia usa suas habilidades com a espada para cortar todos os insetos no ar, abrindo caminho para que possam correr. Quando Maynard recupera a consciência, já é tarde demais para impedi-las. Maynard até gostaria de ir atrás delas, mas os insetos no ar não fazem distinção, e ela seria morta na mesma hora se saísse sem a ajuda dele. Algum tempo depois, Alicia e Neo conseguem sair dos limites da cidade, e os insetos param de persegui-las, pois Maynard só havia ordenado que cercassem a cidade. Se tiverem sorte, talvez consigam atravessar a floresta antes do amanhecer. Mas as coisas nunca são tão simples, elas acabam encontrando uma segunda barreira de insetos na floresta, em número muito maior. Assim, Alicia não poderá abrir caminho como fez antes. Neo pergunta o que devem fazer, mas Alicia não tem certeza. Por enquanto, a prioridade é encontrar um lugar para se esconder. De volta à estalagem, Nai desce e informa Maynard que as mulheres fugiram. Maynard pergunta se ela ao menos conseguiu testar a aptidão mágica do bebê, mas Nai diz que não, pois foi nocauteada por Neo com a armação da cama. Maynard percebe que subestimaram muito aquelas duas, mas todo esse incidente permitiu confirmar alguns detalhes. Antes de tudo, a mulher loira era a heroína Alicia Glenfall, e Maynard tem certeza disso, pois estava presente quando Drell matou o pai dela. Não existe possibilidade de uma heroína estar viajando com um bebê comum. Então, isso praticamente confirma que Luna é o príncipe Idenite que eles estavam procurando. E Maynard está praticamente se tremendo de ansiedade, só de pensar em como vai ser divertido torturar uma heroína quando finalmente colocar as mãos nela. Enquanto isso, Nai apenas o encara, se perguntando por que precisa passar tempo ao lado desse lunático. Quando Maynard termina de rir de forma maníaca, ele diz a Nai que precisam reunir todas as pessoas e levá-las para a praça principal. Assim que todos estão lá fora, o líder da cidade pergunta a Maynard por que ele os trouxe até ali, dizendo que se ele acha que alguns insetos vão ser suficientes para fazê-lo se render, está muito enganado. Maynard fica impressionado com a ousadia dos moradores, mas quer deixar algumas coisas claras desde o início. Primeiro, ele diz que ele e o exército Bolate nem estariam ali se o rei de Reien não tivesse feito aquela aposta idiota de atacar Clevates. Agora que a capital foi destruída, existe a possibilidade de Clevates voltar para tomar o território. Então, o exército Bolate está gentilmente se oferecendo para protegê-los, o que na prática é apenas uma desculpa para invadir Reien. Sem o rei e sua arma mágica, eles praticamente não têm como impedir isso. Além disso, Maynard afirma que há um inimigo ainda maior para se preocupar no momento. A mulher loira de antes é uma das 3 heroínas que começaram toda essa confusão. Se o povo quer descontar sua frustração em alguém, pode começar caçando-a. Enquanto isso, o exército de Drell ainda está a caminho para conquistar a capital caída de Raiden. Eles estão atravessando um rio raso quando Drell de repente para no meio do caminho, pois sente que está sendo observado.
Ele ordena que o espião apareça imediatamente, dizendo que não adianta tentar se esconder numa noite de lua tão clara. De repente, Rod salta de um arbusto próximo e crava sua lança na água, congelando todo o rio e prendendo os pés de todos os soldados de Drell. Ele então ordena que seus homens avancem. Mesmo que o exército de Drell os supere em número por 10-1, eles vieram preparados com grampos de gelo, o que lhes permite se mover livremente, enquanto até as feras sombrias escravizadas de Drell mal conseguem andar. Miquel lidera os soldados na batalha e ordena que todos ataquem primeiro os magos de Drell, para que não consigam se libertar. Drell conhece as habilidades da lança de gelo, mas, mesmo em seu nível máximo, ela não deveria ser capaz de congelar o rio inteiro de uma vez. Ele supõe que Rod tenha colocado algum mago mais acima do rio para resfriar a água até pouco antes do congelamento, deixando que a lança de gelo completasse o trabalho. Ele admite estar impressionado com o quão bem planejada foi a estratégia de Rod. Rod parece ter realmente dominado a lança de gelo, e se derrotar Drell ali, poderá pôr fim a toda a guerra. Mas Drell diz que não será tão fácil. Rod avança com sua lança, mas Drell contra-ataca com um golpe pesado, lançando-o vários metros para trás. Determinado, Rod lança um ataque mágico de gelo contra Drell, mas este reage a tempo de desviar e salta para fora de sua trajetória, deixando o gelo prendê-lo no lugar. Rod e Drell começam a lutar novamente, e mais uma vez Drell se impressiona com as habilidades de Rod, já que, embora uma regalia conceda poder, é preciso força real para extrair todo o seu potencial. No entanto, Drell ainda acha que isso não será suficiente para quebrar as correntes do mundo. Então ele libera seu poder e usa sua espada para invocar a garra de um dragão no ar. Rod fica absolutamente chocado, pois regalias não deveriam ser capazes de invocar objetos físicos. Mas aquela garra era real o suficiente para lançá-lo voando pelo rio. Miquel e os soldados percebem que Rod está em apuros e começam a recuar para ajudá-lo. Nesse momento, Drell explica que, ao fundir sua espada com magia, ela se tornou algo muito mais poderoso do que qualquer espada comum. Em seguida, Drell percebe alguns homens de Rod vindo em sua direção, e imediatamente os destrói com sua garra de dragão, junto com seus próprios soldados. Rod não acredita que Drell mataria seus próprios homens tão friamente. Mas Drell diz que qualquer um fraco o suficiente para morrer com um ataque desses não merece ver o mundo além de suas fronteiras. Rod não faz ideia do que ele quer dizer, já que Drell vem falando sobre fronteiras e correntes há um tempo. Então Drell explica que seu objetivo é destruir a lenda dos heróis. Essa lenda levou as pessoas a desafiar oponentes impossíveis de derrotar, usando métodos que tornam a vitória praticamente inalcançável. As coisas têm sido assim por milhares de anos, e ninguém jamais pensou em questionar, por isso a tradição nunca mudou. Mas segundo ele, tudo vai acabar ali. Drell diz a Rod que não vai matá-lo, pois foi um oponente digno, e que ele já deve saber que não tem como vencer essa luta. Rod tenta se levantar, mas não lhe resta mais força no corpo, sendo obrigado a assistir enquanto Drell continua sua conquista. Porém, um momento depois, Clevatis pousa no campo de batalha. Todos olham para cima, apavorados, ao perceber que o Senhor do Sul das Feras Sombrias está ali. Clevatis vê que Drell está no comando e diz que tem uma pergunta a fazer. Alguém tem sequestrado crianças humanas e feras sombrias, e, pelo que ouviu, isso tem ligação com a magia que Drell usa. Ele quer saber se Drell é realmente o responsável por isso. Drell pergunta se um Senhor das Feras deveria mesmo vir até ali só para fazer uma pergunta, quando provavelmente tem coisas mais importantes para fazer. Mas Clevatis diz que isso é apenas um dos deveres dele como Senhor. Se alguém profana suas terras ou machuca seu povo, a lei do território exige que ele mesmo mate o culpado com suas próprias garras. Como forma de retribuição, Drell pergunta o que dá a Clevatis o direito de determinar a lei do território. Mas Clevatis começa a se irritar com o fato de Drell estar falando demais e, sem perder tempo, o perfura no estômago. Ele diz que tudo isso poderia ter sido evitado se Drell simplesmente tivesse respondido à pergunta. Apesar de ter um buraco no peito, Drell não demonstra estar abalado. Ele diz que já sabia que Clevatis viria para matá-lo e também sabia que não teria como vencer numa luta direta. Por isso, fez preparativos com antecedência. Um terceiro olho se abre na testa de Drell enquanto ele se prepara para usar seu feitiço supremo, a prisão de Dark Ekra. Isso pega Clevatis de surpresa, pois ele não fazia ideia de que humanos pudessem usar Dark Ekra. No momento seguinte, o corpo de Drell explode, cobrindo Clevatis com seu sangue. Quando tudo se acalma, as únicas coisas que restam são a espada de Drell e uma esfera gigante formada pelo que antes era seu corpo, envolvendo Clevatis. Mas se você pensou que Drell estava morto, está enganado. Antes de se explodir, ele transferiu sua consciência para a espada. Agora ele não tem mais um corpo humano e se tornou um ser feito inteiramente da magia contida na lâmina. Ele passou por muito para sacrificar seu corpo e aprisionar Clevatis nessa prisão de Dark Ekra, e está confiante de que mesmo alguém tão poderoso como ele não conseguirá escapar facilmente.
Clevates parece ter ficado inconsciente dentro da prisão, permanecendo imóvel. Drell planeja deixá-lo lá até que morra de fome ou de velhice. Rod observa tudo com espanto e temor, sem acreditar que Drell conseguiu derrotar Clevates tão rápido, quando nem mesmo os 3 heróis conseguiram. Se ele é capaz de algo assim, então Raiden não tem a menor chance contra seu poder. Determinado mais do que nunca a continuar sua missão, Drell ordena que todos os soldados restantes se preparem para partir. Enquanto isso, na floresta, Alicia e Neo ainda tentam escapar de Maynard quando Alicia, de repente, sente que algo está errado. Porém, ela não faz ideia do que causou essa sensação estranha e não há como entrar em contato com Clevates dali. Então ela diz a Neo que precisam continuar se movendo. Ao mesmo tempo, um grupo de moradores enfurecidos começa a caçá-las lentamente, seguindo as ordens de Maynard.